Você quer saber qual a diferença de estar em flow e não estar? Como você reagiria se algo não acontecesse como você esperava? Acontece todo dia, né? Isso aconteceu comigo há 2 meses atrás. Eu perdi uma conexão por causa da demora na imigração nos Estados Unidos, às 5 horas da manhã. E olha que eu tive que esperar 12 horas e meia para o próximo voo. Enfim, foi isso e um pouquinho mais que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos. Quer saber o que eu fiz? Vem comigo. Então, depois de eu ter percebido que eu tinha perdido a minha conexão por causa da demora na imigração dos Estados Unidos, às 5 horas da manhã, e ter que esperar 12 horas e meia para o meu próximo voo, eu decidi, olha, decisão, que eu não iria estragar não só mais o meu dia, mas provavelmente toda a semana, por causa de algo que não tinha sido culpa minha. Eu não tinha controle. Então, o que eu pensei em fazer? Eu não tendo controle da situação, da aduana, do aeroporto. Então, e olha como é que estava a situação, uma fila que há muito tempo eu não via. E nem a fila de rebooking, de remarcação do voo das companhias aéreas, também não estava fácil. Dá uma olhada aqui na foto. Enfim, história longa, curta. Não quis discutir com o supervisor, que disse que não ia pagar nada, nem hotel, nem almoço. Afinal, eles falaram que não era culpa da companhia aérea, de que eu perdi a conexão, mesmo eles tendo vendido 2 voos com essa conexão pequena. E talvez por terem percebido que se eu tivesse vindo de outro país, talvez tivesse tido algum agrado, um tratamento diferente, talvez algum país da Europa. Pois ele perguntou para alguém do lado dele, em um inglês caribenho, se vindo da Costa Rica tinha algo. Afinal, meus tempos de Caribe ajudaram a entender esse broken English deles. E não fui só eu, não. Tinha um senhor hondurenho que sentou ao meu lado depois de ter reclamado a mesma coisa do que eu. Só que por não falar muito inglês, ele não pôde argumentar nada. E ainda estava pior do que eu. Tinha que esperar 18 horas pelo voo que o colocaram. Eu perguntei se ele ficaria no aeroporto, ele me disse que sim. Aí ele perguntou se eu ficaria. Eu parei, disse que ia pensar, que eu ia tomar um café e decidir com calma. Pois passar um sábado inteiro dentro do aeroporto não era o que passava na minha cabeça. Enfim, depois de eu tomar um café, decidi que ia procurar um local para deixar minha mala para dar umas voltas só com a mochila. Aí foi quando eu comecei a me lembrar das inúmeras vezes que eu já tinha feito isto nos inúmeros trânsitos que já tive em outros aeroportos, inclusive ali mesmo naquele de Fort Lauderdale, como eu já fiz no de Miami, que eu ia para os malls, para o Dolphin Mall, e ali no de Fort Lauderdale eu fui até naquele famoso outlet para comprar coisa. Mas isso não era o que eu queria fazer num sábado como aquele, ir para shopping centers. Não mais. Nada contra a quem faz, mas no momento de vida que eu estava passando, estou passando, não fazia mais o menor sentido. E realmente eu vi que essa pandemia nos trouxe uma oportunidade gigantesca de avaliar o que realmente importa nessa nossa curta passagem na Terra. Enfim, tomando esse café gelado, um caramel macchiato frappuccino parecido com o do Starbucks, só que pela metade do preço, numa lojinha bem menos famosa, eu comecei a pensar e acabaram vindo memórias de 40 anos atrás. Eu percebi que Fort Lauderdale tinha sido o primeiro lugar que eu viajei para os Estados Unidos quando eu tinha 13 anos de idade. Viajando sozinho pela primeira vez, acabei fazendo uma espécie de intercâmbio cultural na casa do Gustavo Smith, um brasileiro, filho de um casal que morava no mesmo prédio que eu morava lá na Tijuca. E como o Gustavo tinha se casado com uma americana, a Judy, e tinha um filho, o Eric, um pouquinho mais novo que eu, talvez da mesma idade com meu irmão, eles me convidaram para essa experiência incrível e inesquecível. Acho que o Gustavo também me chamou por eu jogar um pouquinho futebol acima da média dos garotos. Que eu sabia fazer alguns tricks com a bola, lambreta, que ele chamava de rainbow, dar ovinho debaixo das pernas, dando uma pedalada muito mal ajambrada, que o Robinho e os outros fariam muito melhor, com muito maestria e com muito mais técnica anos depois. Enfim, foi uma experiência e tanto. O Gustavo era coach técnico da equipe do Fort Lauderdale United, da idade do Eric, filho dele,
e me indicou para treinar no mesmo Flu, na Fluminense não, só que na minha faixa etária. Eu me lembro muito bem do primeiro jogo. Ganhamos de 7-1, nada contra esse resultado, e eu acabei marcando 6 gols, e até um do meio de campo. Foi pela primeira vez que eu usei chuteiras com travas. Meu pé era do mesmo tamanho do pé do Gustavo, ele me emprestou. Para dizer a verdade, eu preferia o meu quichutão mesmo, ou o meu rainha de jogar futsal lá no América. Ou até mesmo descalço, jogando no gramado da casa lá de Muriqui, ou no Larguinho, final da minha rua, Otto de Alencar, com a Moraes e Silva. Aquela mesmo, a Rua do Ibeu, que quem já morou na Tijuca sabe o que eu estou falando. Mas, lá nos Estados Unidos, para jogar soccer, tinha que usar chuteira, caneleira, etc. Voltando para Fort Lauderdale, porque disse que tinha sido uma espécie de intercâmbio, porque acabou sendo mesmo, mas não por ter sido planejado. Mas para eu não ficar em casa sozinho, o Gustavo e a Jude perguntaram se eu não queria aproveitar e estudar na mesma escola do Eric, Fort Lauderdale High School. E eu, claro, disse que sim. Sempre fui empolgado, curioso e nada preguiçoso. Logo, eu acabei entrando na high school, Fort Lauderdale High School, e tendo um pouco daquela vida que passa nos filmes americanos. Ir de bicicleta para a escola, almoçar hambúrguer e leite de caixinha na escola, jantar às 6 horas da tarde, treinar a sério 3 vezes por semana o soccer. Enfim, posso dizer que conheci de perto um pouquinho da vida de um adolescente americano lá no início dos anos 80. E lembrei também de como estes 2, 3 meses me ajudaram para a vida. Meu inglês melhorou de uma forma que, quando eu voltei, eu me formei no IBEU naquele mesmo ano, sendo que era pelo menos 2 a 3 anos mais novo que qualquer outro aluno da sala. Então, com 14 anos, já estava fazendo TOEFL. Veja só que uma parada inesperada não começou a trazer na minha memória, na minha cabeça. E não parou aí não. Resolvi fazer algo diferente dessa vez. Não faria o meu normal, quando eu visitava um local e tinha 12 horas. O normal seria tentar fazer o máximo possível. Tirar foto em tudo quanto é lugar. Só que dessa vez resolvi fazer diferente. Dei um Google nos top, vale a pena ver em Fort Lauderdale, e descobri algo que eu não conhecia. E além disso, escolhi fazer algo que com certeza com 13 anos eu não teria ido. Fui conhecer aonde era a noite de Fort Lauderdale, onde isso acontecia. Só que era 8h30 da manhã. Enfim, fui passear em frente de todos os bares da Las Olas Boulevard. E aí tem algumas fotos aqui. Realmente, a maioria dos bares e nightclubs estavam fechados. Mas deu para eu apreciar, e eu paro nessa palavra, acho que muitas vezes, e falando a verdade, quase nunca, eu aprecio a beleza do entorno. Resolvi fazer esse vídeo aqui com alguma beleza atrás e não uma sala. Resolvi também andar ao invés de pegar Uber ou alugar um carro. Claro que eu sabia dos barcos de Fort Lauderdale. Lá ia ter inclusive agora em outubro um boat show. E olha as fotos dos barcos. Enfim, acho que todas as vezes que passei por lá, 40 anos atrás, ou nas seguintes que eu fui a trabalho, nas feiras de duty free, ou reuniões, essa tinha sido a primeira vez que realmente apreciei, não só os barcos, mas as casas que eram famosas. Vai servir inclusive de inspiração para o trabalho que eu estou desenvolvendo com uma das empresas que sou sócio aqui, na área de retrofit e construção de imóveis. Então olha aqui que uma parada inesperada pode trazer. Além de algumas ideias novas que eu tive para a obra que estou fazendo aqui em casa. Então, um evento inesperado, imagina só o que não pode te proporcionar. Claro, se você estiver aberto a isso. Se você tiver condições e quiser tentar algo novo. Significa entrar em flow, de não lutar contra a corrente. Entender que aceitar é melhor do que se estressar e não conseguir algo muito diferente. Posso quase te garantir que, eventualmente, talvez eu até conseguisse um voo mais cedo em outra aerolínea, ou um voucher de hotel, transporte, alimentação, depois de 3 horas discutindo. Mas eu digo agora, não teria valido a pena. Eu não estaria aberto, com a cabeça fria, para esses pensamentos todos, estas lembranças maravilhosas e essas novas oportunidades.
E essa decisão de caminhar sem pressa para realmente conhecer um lugar que eu pensei que já conhecia. Quantas vezes isso já não acontece contigo? Já não aconteceu. E para terminar o dia, para minha surpresa, eu andei muito, 16 quilômetros. Realmente posso dizer que conheci os barcos e casas maravilhosas de Fort Lauderdale e visitei um museu. Isso mesmo, um museu que esbarrei na minha caminhada na praia, Fort Lauderdale Beach. E olha que nunca gostei de museu. Mas olha aqui, cada jardim, cada ideia de decoração interna, enfim, eu apreciei com calma algo que provavelmente não estaria nunca na minha lista. E não poderia terminar melhor. Cheguei no meu destino final, Texas, na casa do meu primo Tiago, 12 horas mais tarde, sendo recebido com um churrasquinho de brasileiro, gente boas, com picanha, linguicinha e um chopp bem gelado para iniciar uma semana espetacular de atividades como mountain bike, que eu nunca tinha feito, wakeboard, wake surf, que eu nunca tinha feito, jiu-jitsu, assistir um jogo de rock, isso tudo, sem falar do privilégio de participar do dia a dia deles. A escola da Maria, a creche do Daniel, a comidinha deliciosa da Juliana, que também me lembrou muito do meu intercâmbio com 13 anos na casa do Gustavo. That's all, folks. Não lutem contra a corrente. Busquem entrar em flow e verão como oportunidades se abrirão na sua vida, quando menos você esperar. Essa é a minha mensagem de hoje. Existe até uma música que eu me lembro, meu pai cantava pra gente quando eu era pequeno, que era Row, row, row your boat gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream. E se você traduz essa música, row, 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 reme, 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 o seu barco, não o barco dos outros, não, o seu barco, reme, trabalhe. Gently down the stream, gentilmente, na direção da corrente, não é contra a corrente. Quantas vezes músicas que a gente ouve aí que fala sobre não remar contra a corrente. E aí ainda termina falando merrily, 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 merrily. É sorrindo, não é struggling, não é aceitando. A gente controla menos de 10% das coisas que acontecem. Eu não controlo o tempo. Hoje eu estava previsto colocar aqui um telhado aqui e está chovendo, ou está nublado agora, choveu a noite toda. A gente não controla. Mas o que a gente pode aproveitar e fazer naquilo? Teve um evento uma vez, um Sports Day, um dia de esporte, uma reunião do pessoal lá do Sri Lanka, e o pessoal joga cricket, e até tem aqui, olha, o taco de cricket que eles me deram na minha despedida, um bastão, e aí choveu. Todo mundo sabe que quem joga, que não dá para jogar cricket na chuva, na molhado, o pitch tem que estar seco. E aí todo mundo ficou decepcionado, eu cheguei e falei, gente, tem que aprender a dançar na chuva. Não vamos, algo que a gente não tem controle. Vamos fazer outro tipo de jogos. Vamos jogar vôlei, que pode, vamos jogar futebol. Aí mostrei um pouco da minha habilidade. Vamos jogar carta, vamos jogar dominó, vamos fazer algo. Vamos aproveitar que está chovendo e fazer outra coisa. Como é que você está encarando as adversidades, dificuldades que aparecem na sua vida? E aquela música lá que eu falei que meu pai cantava, Row, row, row your boat gently down the stream, merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Então a vida, será que é um sonho, não é? Será que a gente vê a vida conforme as nossas lentes que a gente coloca? Se você procura ver uma coisa, você vai achar como é que está a sua lente. Uma lente de ver os defeitos, procurar o que está ruim, ou ver o que você tem. Ser grato pelo que você tem. Ser grato por acordar. Eu ouvi um vídeo recentemente de uma moça que falava: o que você acha de acordar amanhã e ter 10 milhões na sua conta? Excelente, maravilhoso, não sei o quê. Papá. O que você acha de ter 100 milhões? Melhor ainda. O que você acha de você não acordar? Aí não. Então quer dizer que acordar vale mais que 10 milhões, vale mais que 100 milhões. E a gente acorda todo dia. Então pensa nisso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.